Numa altura em que as circunstâncias desafiam a humanidade, contamos a história das eleições nos Estados Unidos através dos homens que querem liderar o país. Mas como gerir uma crise económica no meio de uma pandemia global e de uma crise climática? Bem-vindo a esta edição especial das eleições presidenciais norte-americanas 2020. Os desafios mundiais também vêm acompanhados do poder de escolha. Donald Trump ou Joe Biden? Vivemos tempos históricos e o dia 3 de novembro fica também para a história como o dia em que os Estados Unidos decidem quem será o próximo presidente a herdar o cargo e a principal cadeira da Casa Branca. Mas não só, porque este ano também contou a história de um país polarizado. Os Estados Unidos assistiram à explosão dos números do novo coronavírus. Os números do desemprego também dispararam entre protestos contra a brutalidade da polícia e num ambiente político hostil. É neste contexto que os norte-americanos fazem uma escolha histórica. Donald Trump, do lado republicano, diz que juntos estamos a recuperar o nosso país e Joe Biden, na frente democrata, disse estar numa batalha pela alma dos Estados Unidos. Juntos numa batalha. Foi mesmo assim que se desenrolaram os debates presidenciais, com espaço para ataques entre os candidatos que revelaram formas de estar bem diferentes, que se traduzem também na gestão da política externa. Trump e Biden, dois candidatos na linha da frente para gerir uma das grandes potências mundiais e a importante pasta das relações internacionais do país. Uma análise da jornalista Catarina Santana. Congratulations, Mr. President. Sob o lema América Primeiro, Donald Trump assumiu desde o primeiro dia como presidente uma linha mais dura em relação aos inimigos dos Estados Unidos. A atitude chegou mesmo a refletir-se em algumas mensagens trocadas no Twitter com o líder da Coreia do Norte. Mas num volte-face que apanhou o mundo de surpresa, a retórica belicosa deu lugar a uma aproximação histórica. Ao longo do mandato, Trump encontrou-se 3 vezes com Kim Jong-un. Uma relação diplomática que provavelmente não encontrará em Joe Biden um seguidor e que na prática resultou mais em palavras do que em desarmamento nuclear. Penso que toda a nossa relação com a Coreia do Norte e com a Península Coreana vai ser uma situação muito diferente da que existiu no passado. Ambos queremos fazer algo, ambos vamos fazer alguma coisa e desenvolvemos um laço muito especial. Já no que diz respeito à China, as relações que se degradaram com uma contenda comercial azedaram ainda mais depois de Trump culpar Pequim pela propagação de Covid-19 nos Estados Unidos. Biden diz que optaria por uma abordagem multilateral envolvendo aliados norte-americanos. Mas talvez seja sobre a Rússia que os dois candidatos mais diferem. Trump pareceu relutante em por vezes criticar o presidente Putin, mesmo depois dos serviços secretos americanos terem concluído haver intervenção do Kremlin nas eleições de 2016. Já Biden defende uma posição mais firme em relação a Moscovo. O facto é que falei de igual para igual com Putin e deixei claro que não vamos admitir este comportamento. Ele é um cãozinho do Putin. Com Biden na presidência, fica por saber se volta atrás um dos marcos da política externa de Trump, a transferência da embaixada de Washington a Israel de Tel Aviv para Jerusalém. Por outro lado, estima-se que, caso seja eleito, tente restabelecer os laços com os aliados europeus fortemente criticados por Trump. Prioridades de relações com o exterior que raramente são uma prioridade eleitoral, sobretudo quando, a nível interno, o país se vê a braços com uma dura crise sanitária e económica. Os norte-americanos vão a votos numa altura em que a discussão racial está aberta nos Estados Unidos, assim como o debate sobre as políticas de imigração, o estado da economia, os direitos das mulheres ou a gestão da crise sanitária. Aliás, a gestão da pandemia levantou duras críticas à administração Trump, que desde o início do mandato também tem marcado uma posição de afastamento da União Europeia a nível político e também comercial. A correspondente da Euronews em Bruxelas, Isabel Marques da Silva, discute o futuro das relações transatlânticas com o professor Nuno Severiano Teixeira.
Desde que Donald Trump chegou à presidência dos Estados Unidos há 4 anos, os históricos aliados do outro lado do Oceano Atlântico passaram a ser tratados com muito desdém a nível político e comercial. A União Europeia ficou chocada, mas adaptou-se e tem navegado como pode para manter viva esta relação transatlântica, ao mesmo tempo que procura ser mais forte internamente e criar novas parcerias. Terá de continuar esse caminho por mais alguns anos ou poderá haver uma reaproximação se o democrata Joe Biden derrotar Donald Trump nas eleições nos Estados Unidos? Para analisar esta questão, vamos falar com Nuno Severiano Teixeira, diretor do Instituto Português de Relações Internacionais na Universidade Nova de Lisboa. Muito obrigada por estar connosco neste programa. Os Estados Unidos deixaram de ser um aliado de confiança na NATO. Trump mostrou muita reverência pelo presidente da Rússia. O que se pode esperar para os próximos 4 anos, consoante ganhe Donald Trump ou Joe Biden? Depois de, no primeiro mandato, Donald Trump ter posto em causa a credibilidade do artigo 5º da Aliança, digamos que está aberto esse caminho, e um segundo mandato poderia, eventualmente, levar à retirada dos Estados Unidos da NATO, com todas as consequências que por aí poderiam vir a vir. Se for Joe Biden a ganhar, aquilo que nós podemos ter como expectativa é o regresso dos Estados Unidos àquilo que têm sido os princípios tradicionais da sua política externa desde a Segunda Guerra Mundial, ou seja, a ideia de um país virado para fora, reforço dos aliados, das alianças permanentes e dos aliados tradicionais, em particular da NATO. O reforço da aliança entre democracias. Joe Biden, aliás, já anunciou que, caso ganhasse, quando for presidente, vai fazer uma cimeira entre democracias. Em plena pandemia, o presidente Donald Trump resolveu abandonar a Organização Mundial de Saúde, tem sido muito protecionista ou até nacionalista sobre a gestão da questão das vacinas, dos tratamentos contra a Covid-19. A União Europeia ainda pode contar com os Estados Unidos num setor tão importante como é a medicina e a investigação científica, ou deve ser mais autossuficiente para não estar tão refém dos Estados Unidos? Os Estados Unidos, como aliás a União Europeia, tomaram consciência durante esta pandemia da sua dependência em relação a cadeias de valor muito longas, muito extensas, como é o caso da China. Nas coisas mais básicas, no início da pandemia, dos próprios ventiladores, das próprias máscaras. E isso foi uma tomada de consciência na Europa de que precisa de ter autonomia estratégica. Ter autonomia estratégica em certos setores da economia, autonomia estratégica do ponto de vista tecnológico, e eu diria também autonomia estratégica do ponto de vista político e da sua segurança. O presidente Trump também abandonou a negociação de vários acordos de livre comércio, incluindo com a União Europeia, aplicou novas tarifas aduaneiras. Isso poderá ser retomado ou a União Europeia terá de conseguir encontrar novos parceiros, como fez com o Canadá, com o Japão, sobretudo se não houver um acordo com o Reino Unido após o Brexit? Ao contrário de Donald Trump, que sempre procurou desestabilizar e enfraquecer a União Europeia, Joe Biden tem tido uma posição muito clara a favor da União Europeia e a favor de uma relação transatlântica séria e construtiva. Aliás, a Isabel estava a referir, o Joe Biden disse que ou há um acordo entre o Reino Unido e a União Europeia para um Brexit com acordo, não é verdade? Ou não haverá um acordo de comércio entre os Estados Unidos e o Reino Unido. A União Europeia quer ser líder mundial na transição para um modelo económico que seja ambientalmente mais sustentável, mas o presidente Trump virou costas ao Acordo de Paris sobre alterações climáticas. Este acordo ainda pode ser salvo e o que é que isso significa nesta transição que a União Europeia quer fazer? A União Europeia tem tido a liderança nessa área da mudança climática e o Green Deal é, de certa maneira, o significado político dessa liderança da União Europeia. Não será possível com uma administração Trump, mas será possível com uma administração Biden esse tipo de relação, esse tipo de compromisso e o reativar e, em certa medida, o reinventar desse acordo de clima. Sr. Professor Nuno Severiano Teixeira, muito obrigada por ter contribuído para esta análise sobre o futuro das relações transatlânticas. Foi um prazer. 2020, um ano inesquecível de mudanças e de decisões coletivas que influenciam o avanço do nosso mundo e decisões individuais que podem ajudar a controlar a evolução da pandemia. E neste aspecto, todos temos votos na matéria.
e é em 2020 que o povo norte-americano decide. Donald Trump e Joe Biden dividem o palco até ao resultado final. Pode acompanhar esse resultado final através da nossa cobertura especial das presidenciais norte-americanas 2020 na Euronews e em euronews.com. Muito obrigada e até breve.